Olá, bem-vindo de novo. Eu quero falar hoje sobre um evento que aconteceu no começo deste ano, um evento que para mim é um marco da inteligência artificial e das mudanças climáticas. É um evento importante para o Brasil e para o mundo e eu vou explicar o porquê. E já adianto que no final eu vou deixar uma provocação e eu gostaria muito de saber qual é a opinião de vocês sobre um ponto em relação a essa temática. Bem, começo desse ano, agora em janeiro de 2025, o Ministério das Relações Exteriores, junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, organizaram o evento Inteligência Artificial e Mudanças do Clima. Fiquei muito feliz porque eu fui convidado para participar e, estando lá, o aproveitamento é diferente. A gente conversa com as pessoas, a gente engaja muito no debate, então a nossa absorção de conteúdo é um pouco diferente de quem acaba assistindo, às vezes, no online. Então, o que eu quero fazer aqui é transmitir um pouco das minhas impressões iniciais desse evento. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar o ponto que eu acho que é o ponto máximo do dia, do evento, que é a mesa de abertura, que contou com a participação de 3 ministros de Estado. A gente teve lá a Luciana Santos, do MCTI, Mauro Vieira, do MRE, e a gente teve também a Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Isso é muito significativo, porque mostra uma vontade política de convergência entre essas 3 pastas para tentar juntar esses 2 assuntos que são o tema do momento de 2025, particularmente no caso brasileiro, porque o Brasil ele assume a presidência dos BRICS e ele também organiza a COP30 que ocorre em Belém no final de 2025. Lembrando que o tema inteligência artificial e sustentabilidade não vai se esgotar em 2025, muito pelo contrário, é uma promessa para os próximos anos. Sustentabilidade, a gente sabe que é um tema urgente. Os últimos relatórios mostram que o ano de 2024 foi o ano mais quente da história desde que se começou o registro em 1850, e a gente vê que a recorrência de eventos extremos ela é cada vez maior em curto período de tempo, ocorrendo em vários lugares do mundo, independentemente de país, de bandeira política e assim por diante. Inteligência artificial é o menina dos olhos agora do mercado, só se fala de inteligência artificial e por isso mesmo a gente precisa pensar como que a inteligência artificial ela pode ser uma aliada e não um potencializador das mudanças climáticas, né? Uma aliada no combate às mudanças climáticas. Então, a mesa de abertura eu achei ela muito significativa porque a fala dos 3 ministros deixou muito claro esse interesse, esse reconhecimento da convergência e de que nenhum dos 3 ministérios detém o domínio e a autoridade sobre o assunto. De que o Ministério da Ciência e Tecnologia, que está liderando no Brasil hoje o debate público da inteligência artificial, sabe que sem a participação e engajamento da diplomacia por meio do Ministério das Relações Exteriores, não vai conseguir tornar efetivo e trazer novos parceiros para essa batalha, né, contra as mudanças climáticas. O Ministério das Relações Exteriores, obviamente, reconhece que o tema da IA é um tema que pertence ao MCTI e que, ao mesmo tempo, obviamente, o tema das mudanças climáticas ele pertence ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e que ele vê o papel dele como esse articulador, esse facilitador, ou como eu gosto de dizer, é um construtor de pontes. E, obviamente, por parte do Ministério do Meio Ambiente, a gente tem, então, o reconhecimento da necessidade de caminhar junto com o MCTI e com o MRE para tornar efetiva qualquer política pública que a gente queira fazer em âmbito nacional e global. Então, mesa de abertura é extremamente relevante, manda um recado para a política nacional de que o governo agora coloca isso como uma prioridade e que a gente deve ver ao longo de 2025 uma série de iniciativas por parte do governo federal e que isso pode ter um potencial de transbordamento tanto para governos estaduais
quanto municípios. Então, a gente vai acompanhar com bastante esperança ao longo de 2025, aguardando aí algumas iniciativas mais efetivas na organização, no incentivo, na construção de diálogo, na regulação desse tema. Aí agora eu entro um pouco no âmbito do que são os painéis e o quanto a programação desse evento, ela também é muito significativa porque ela é representativa do interesse de diversos atores políticos na sociedade, dentro e fora do Brasil, dentro da temática inteligência artificial e sustentabilidade. O que a gente teve com esse evento foi a percepção de que não importa se são grandes empresas, pequenas startups, se são gestores de política pública ou se são pesquisadores. Existe nesse momento uma convergência do interesse em discutir inteligência artificial para a sustentabilidade, particularmente no combate às mudanças climáticas. O que a gente precisa agora é caminhar para uma convergência de juntar esforços para a gente evitar, eventualmente, que esses esforços sejam diluídos e acabem tendo pouca efetividade. Isso não significa que a gente precisa trabalhar de maneira uníssona, que a gente precisa todo mundo concordar na estratégia. Mas eu acho que, do meu ponto de vista, o que a gente precisa fazer são articulações para um engajamento coletivo, porque juntos a gente vai construindo políticas públicas, políticas econômicas, estratégicas mais efetivas para o enfrentamento desse problema que é de todos nós. A primeira mesa que a gente teve é a mesa sobre a dimensão da sustentabilidade no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial é um documento que foi apresentado no primeiro semestre de 2024. Ele é um desdobramento do que era até então a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, e ele tenta traduzir alguns dos anseios que havia na EBIA, traduzir e atualizar em termos de estratégias de política pública, colocando algumas métricas muito claras, inclusive em termos de investimento público e privado. Isso é muito importante. Não é apenas o governo brasileiro que estaria colocando dinheiro, mas ele também convida empresas parceiras para poderem colocar uma boa parte significativa desse dinheiro e participarem das políticas, da construção de políticas públicas na área de sustentabilidade e inteligência artificial. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial foi apresentado, portanto, lá para meados do primeiro semestre de 2025 e agora ele vem sendo trabalhado para a sua implementação efetiva, porque o plano é uma coisa, agora a implementação do plano é outra completamente diferente. Ele exige agora que haja esse esforço coletivo, precisa haver um envolvimento de atores da sociedade brasileira, a gente está falando aqui de empresas, pesquisadores, ONGs, partidos políticos, opinião pública, precisam se interessar pelo Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, ou caso contrário, ele vai ser só mais um plano muito bonito no papel, mas que não tem efetividade, e aí a gente perde uma janela de oportunidade. Então, eu fico muito feliz de ver que o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, ele tem o princípio de sustentabilidade como um dos pilares da organização dessa estratégia e o reconhecimento de que esse é um diferencial no caso da inteligência artificial brasileira, por assim dizer. O Brasil ele pode ofertar para o restante do mundo uma situação para o desenvolvimento e implementação de inteligência artificial diferente do que a gente vê ao redor do mundo por causa da situação das nossas riquezas naturais, da nossa população, ainda de uma infraestrutura possível que precisa ser construída, de uma população que consome muito esse tipo de conteúdo, empresas com potencial econômico imenso. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, ele tenta amarrar todas essas dimensões que são características do Brasil para que a gente possa ter um diferencial também em relação ao restante do mundo. A mesa seguinte, a mesa fomentando soluções de inteligência artificial para a missão
1.5. Meu comentário geral sobre o tema dessa mesa é que para que a gente consiga fomentar soluções de inteligência artificial, a gente precisa, portanto, dessa articulação entre diferentes atores que nem sempre estão acostumados a trabalhar de maneira conjunta. A gente está falando aqui dentro da iniciativa da esfera pública, a gente está falando de governo federal, estadual e municipal. Um país marcado pela polarização, um país pluripartidário, com diferentes interesses, com diferentes arranjos políticos, mas que precisa entender, na minha opinião, de que o problema das mudanças climáticas não tem coloração política. Nós também estamos falando de envolver iniciativa privada, né? A gente está falando de grandes, médias e pequenas empresas. Nós estamos falando de envolver também opinião pública, nós estamos falando de envolver pesquisadores que detêm muitas vezes o conhecimento, os modelos, os dados, as teorias sobre a gestão, mas obviamente eles não têm a prática, eles não têm o conhecimento da implementação e eles têm as ideias, mas também não têm os recursos para poder auxiliar tanto a iniciativa pública quanto a iniciativa privada. Eu vejo essa mesa de fomento à implementação de soluções como aquilo que a gente chama de diplomacia científica. A diplomacia científica é justamente essa capacidade de nós articularmos diferentes atores com interesses específicos, mas que são capazes de concordar que eles possuem um problema em comum. E essa convergência de interesses faz com que os recursos também sejam utilizados de maneira mais inteligente na busca de soluções de problemas, como a das mudanças climáticas. Outra mesa que eu quero comentar aqui, a apresentação de soluções de inteligência artificial para o combate às mudanças climáticas. Essa mesa, ela começa a abrir ela é a abertura do que a gente vai ver nas próximas duas mesas, que são algumas iniciativas dentro e fora do Brasil de grupos de pesquisa e empresas que passam a reconhecer a importância do assunto e, portanto, começaram a construir nos últimos anos iniciativas para poder tornar o assunto um assunto comum, um assunto que possa ser articulado dentro do âmbito das empresas. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma coisa é a gente reconhecer, e aí quando a gente fala com empresas, quando a gente fala com gestores de política pública, a gente fala muito isso. Uma coisa é a gente reconhecer o problema. A outra coisa é a gente começar a dar os primeiros passos para que, uma vez reconhecido o problema, a gente possa construir uma estrutura permanente de solução do problema. Então, essa mesa fala um pouco sobre isso, na minha opinião, sobre instituições que reconheceram o problema já há alguns anos e vêm aprendendo com a experiência de tentar lidar com o problema. A gente diz que de boas ideias o inferno está cheio, e exatamente, a gente precisa... Todo mundo tem a solução para tudo quando a dor do dente dói na boca de outro. Mas quando a gente que tem que assumir a responsabilidade de resolver um determinado problema, a gente constrói uma estrutura, um comitê, uma instituição, uma fundação, e aí depois a gente percebe o quão difícil é trabalhar essa temática. Por mais que pareça simples a gente tentar falar em alguns momentos sobre o uso da inteligência artificial no combate às mudanças climáticas, isso não é verdade. O que algumas experiências mostram é que é muito difícil você fazer uma escolha estratégica que esteja de acordo com os interesses da sua empresa, e ao mesmo tempo em que, como é que você faz para que isso se mantenha de maneira perene ao longo do tempo, levando em consideração que a inteligência artificial é uma tecnologia em crescente mudança e crescimento e que qualquer plano que você fizer precisa incluir a capacidade de adaptação a essa dinâmica. Se você fecha agora um plano de inteligência artificial sustentável em 2025,
Em 2026 ele já pode estar ultrapassado ou antiquado do ponto de vista tecnológico, se o desenho deste plano não levar em consideração essa capacidade de adaptação com o cenário político e tecnológico. Então, de novo, parece simples, mas na hora da gente estruturar e colocar isso de pé, é um pouquinho mais complicado. Vou depois para a mesa seguinte, que é inteligência artificial e infraestrutura pública digital no Brasil, pensando em enfrentamento de mudanças do clima. Essa mesa, particularmente, ela me deixou bastante animado, porque nós tivemos ali alguns representantes de instituições que são instituições referência cientificamente no Brasil e no mundo. Estou falando dentre elas o próprio INPE, que a gente teve ali o pesquisador Paulo Nobre, que fez uma apresentação muito bacana de algumas soluções que são 100% brasileiras e que têm ajudado a mapear o clima e com o uso de inteligência artificial tem auxiliado com modelos de previsão de eventos climáticos, inclusive alguns deles com potencial de prever eventos extremos. Isso é extremamente bacana, extremamente importante, a gente precisa divulgar mais essas iniciativas. O Brasil ele tem excelentes instituições científicas, a gente tem cientistas muito sérios que estão trabalhando em projetos com potencial impressionante, independente de ser aí, agora a gente tem que falar isso também, né? Independente de ser tecnologia 100% brasileira, equipe 100% brasileira ou não, porque como a gente está falando agora aqui também, esse não é um problema só brasileiro, a gente precisa articular e conversar com outros, né? Mas para os brasileiros, particularmente, tem um certo orgulho o fato da gente reconhecer que temos aí, somos liderança em alguma dessas aplicações. Essas instituições, elas trabalham num grande ecossistema de cooperação científica com outras instituições dentro e fora do Brasil, fornecendo dados e auxiliando na construção desse regime global de mapeamento e previsão de eventos climáticos. Isso também me faz lembrar do alerta muito importante que a gente tem que recuperar o tempo todo, que é da importância do incentivo à ciência e à educação no Brasil. Eu não quero abrir um parênteses muito grande, mas eu quero lembrar que, infelizmente, nem a ciência, nem a educação no Brasil são levadas a sério da maneira como elas deveriam. A gente está falando aqui de infraestrutura, contratação, vagas de concurso e emprego, a gente está falando aqui de remuneração, condições de trabalho, compra de equipamentos. Sem isso, não existe ciência, não existe educação no Brasil que dê conta do tamanho da responsabilidade que o Brasil tem nesse momento. Então, essa também é uma preocupação muito grande que a gente precisa ter se a gente quer colocar o Brasil como uma liderança no uso da inteligência artificial para combate às mudanças climáticas. Depois, tem a mesa da qual eu participei, da qual eu fiquei muito feliz de participar, que é uma mesa que contou com a presença de representantes das chamadas Big Techs. A gente teve ali representantes de empresas como o Google, Scala Data Centers, Microsoft, Grupo Alibaba e um representante da Agenda Internacional de Energia. Gostei muito dessa mesa porque mostra que tirando obviamente a Agência Internacional de Energia, essas empresas elas já vêm preocupadas com essa temática. O colega da Agência Internacional de Energia, ele abriu a mesa já passando o recado. Ele falou assim, olha, nós temos muito claro que a inteligência artificial vai consumir muitos recursos do ponto de vista energético, do ponto de vista hídrico, do ponto de vista material. E isso nos preocupa muito porque não existe um plano sustentável para isso ao redor do mundo. E aí, na sequência, a gente ouviu esses representantes trazendo, bom, antes de mais nada, reconhecendo, obviamente, a importância de buscar uma estrutura sustentável, reconhecendo que a própria atuação dessas empresas deixa uma grande pegada climática, então elas reconhecem que elas são responsáveis por uma grande quantidade
dessa pegada de emissão de gases, de impacto socioambiental e, ao mesmo tempo, essas empresas estão buscando já há algum tempo estabelecer programas e políticas internas para tentar diminuir essa pegada, né? Algumas delas, inclusive, com a intenção de fazer uma reversão e tentar, na verdade, zerar não só a emissão atual, mas a emissão histórica de alguns desses efeitos climáticos, da emissão de gases, de efeito estufa e assim por diante. Acho que é importante a gente reconhecer que nós estamos olhando, esse era o título da mesa, para a Agenda 2030. Quando a gente fala de Agenda 2030, a gente está falando principalmente do quê? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS. São 17 objetivos. E a gente aprendeu dentro da ONU que nenhum desses objetivos ele conseguirá ser implementado sem o envolvimento direto de grandes atores da iniciativa privada. Então, é extremamente importante o diálogo com todas essas empresas, além do fato de que essas empresas elas têm grandes estruturas e elas têm um potencial de impacto muito grande, inclusive de um transbordamento positivo. Na medida em que essas empresas internalizam algumas dessas políticas de responsabilidade socioambiental, o que isso acaba tendo? Um efeito cascata sobre toda a cadeia de produção e a cadeia de valor dessas empresas, em que fornecedores acabam tendo que se adequar a essas exigências para poder continuar trabalhando dentro desse ecossistema econômico. Então é muito importante a gente estar acompanhando, fazendo pressão, dialogando, trabalhando junto, sentando à mesa entre governo, empresas e pesquisadores para tentar encontrar as soluções mais efetivas e mais eficientes. Depois disso, a gente teve uma mesa que me deixou muito feliz, que é uma mesa sobre apresentando soluções de inteligência artificial para o combate de mudanças climáticas. Por que essa mesa me deixou bastante feliz? Porque nessa mesa a gente teve aí algumas apresentações de projetos sociais por iniciativa de jovens brasileiros que tem projeto de startup, que tem projeto aí de cooperativa dentro das periferias, justamente tentando utilizar a inteligência artificial como um aliado na solução de problemas comuns dentro dessas localidades. Dois motivos que me deixam extremamente feliz. Primeiro que o orgulho de ver jovens brasileiros extremamente articulados, extremamente motivados para poder trazer soluções para um problema que é de todos nós. E aqui eu falo enquanto professor universitário que, infelizmente, é com a frequência muito grande que eu encontro em sala de aula, alunos desmotivados, preocupados, deprimidos, ansiosos por causa dos problemas que estão aí hoje em dia. Os nossos alunos hoje em dia são alunos que já presenciaram crise econômica, pandemia, várias guerras, agora surgimento da inteligência artificial que pode roubar os empregos, mudanças climáticas. Não é fácil ser jovem no mundo inteiro atualmente. E quando a gente encontra jovens que estão motivados, jovens que decidem tomar o bastão para si, para tocar essa solução, eu fico extremamente feliz. E foi exatamente isso que a gente viu nessa mesa. E ao mesmo tempo é muito importante também reconhecer o fato de que nossa obrigação também é de dar espaço, de convidar, de participar, de engajar junto com esses projetos e com essa juventude e divulgar sempre na medida do possível para a gente poder transbordar, né? A gente poder utilizar esse exemplo para motivar e inspirar outros a fazerem algo muito semelhante. Eu vou colocar aqui depois na descrição do vídeo o link para a gravação do seminário, para quem quiser assistir ele, mas eu também vou colocar aqui o link de alguns desses projetos para vocês poderem seguir e ajudar a gente aí nessa tarefa. Por fim, a gente pode falar das últimas mesas, né, que é de alinhando o fluxo de dados à missão 1.5, e o papel dos países em desenvolvimento na cadeia de valor sustentável da inteligência artificial. O que eu ressalto do debate dessa mesa
é a importância da gente reconhecer que o regime de inteligência artificial ele não é nacional, ele é global. Não importa se a gente está falando de Brasil, Estados Unidos, China, Europa, qualquer lugar do mundo. O regime da inteligência artificial ele é global. Por que ele é global? Porque os servidores eles estão em um país, mas os dados vêm de outro, os componentes que fazem os microchips vêm de um terceiro, os dados que são coletados de um quarto país. Não existe, dentro do regime da inteligência artificial, um país isolado. Todos os países estão dialogando entre si ou eles são, de alguma forma, dependentes entre si. Inclusive Estados Unidos e China. Estados Unidos e China também têm uma codependência tecnológica muito grande. Isso é ainda mais mais sério no caso de países em desenvolvimento. Porque o país em desenvolvimento não detém as principais tecnologias. E aí embora a gente tenha a presença de grandes empresas, de grandes data centers, a gente também tem uma relação de dependência em relação a eles. Ao mesmo tempo em que a gente precisa entender que o fluxo de dados também significa o fluxo de consumo de recursos naturais. A presença de data centers dentro de determinados países em desenvolvimento significa que esses países estão tendo seus recursos naturais, água, energia, sendo utilizado para armazenar, treinar e processar dados de inteligência artificial de outros países e que depois esses outros países vão vender para o país em desenvolvimento os serviços de inteligência artificial, algo que alguns colegas chamam inclusive de neocolonialismo digital. Então a gente precisa pensar com muita seriedade também se o modelo atual é um modelo justo, é um modelo adequado e, acima de tudo, se ele é um modelo sustentável para todos nós. E aí, por fim, o encerramento. No encerramento, a gente teve também representantes do Ministério das Relações Exteriores, inclusive o próprio presidente da COP30 desse ano, que fizeram o reforço de toda a mensagem que a gente viu no evento ao longo do dia inteiro. O reforço de que o Brasil tem diante de si uma oportunidade, tem um grande desafio da articulação, mas que nós estamos vendo de maneira extremamente otimista e positiva essa iniciativa que é o pontapé inicial. Mais uma vez eu volto a falar aquilo que eu falei no começo, não é o último evento, ele é o pontapé inicial para um debate que não se encerra em 2025. Eu disse para vocês no começo do vídeo que eu ia fazer uma provocação e a minha provocação para você que chegou até aqui no vídeo é a seguinte: na sua opinião, vai dar certo? De quem é a responsabilidade para fazer isso dar certo? E se você conhece algum projeto, se você conhece alguma iniciativa bacana para compartilhar comigo, para compartilhar com as demais pessoas que estão aqui assistindo com a gente, comenta aí também, porque eu acho que é uma forma também da gente divulgar um pouco. Eu aprendo muito também quando eu estou participando desses debates, até para a gente poder incorporar e eventualmente até divulgar. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe, curta, isso ajuda bastante a gente aí a manter essa entrega daquilo que a gente vê como, eu vejo como uma retribuição para o debate público brasileiro. Um abraço a todos.